Fala aí, torcedor palmeirense, vou chegando com mais um vídeo com informações lá do nosso Palmeiras. Tem informação sobre o John Arias, que infelizmente é desfalque nesse jogo do Palmeiras contra a equipe do Corinthians, né? Claro, depois da Libertadores. Tem informação sobre Paulinho, sobre Vitor Roque e também tem polêmica envolvendo Leila Pereira e a equipe do Flamengo. Ela colocou um pouquinho de pimenta, um pouquinho de tempero nesse clássico que vai pegar fogo daqui uns dias. Mas antes de soltar o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like. E agora, sem enrolação, bora pro vídeo, galera! E vocês sabem que esse duelo... E por que eu tô agitando tudo isso, já começando a comparar a tabela do Palmeiras, do Flamengo? Porque nesta segunda-feira é um dos milhares daqueles encontros que não vão dar em nada, de junção de liga, de um lado pro outro, vamos lá na CBF conversar, e aí não vai dar, é uma baita papagaiada, ninguém entra em acordo e todo mundo se xinga e viram as costas cada um pra um lado e não tem liga, catso nenhum, a CBF continua regularizando o Campeonato Brasileiro. A presidente do Palmeiras, dona Leila Pereira, mais uma vez, deu uma cutucada, não, ela deu um direto, deu um jab na cabeça do Flamengo, nessas provocações de bastidores, mostrando que dessa vez o Palmeiras vai se posicionar mais. Agora eu quero saber do Fernando Fontana, porque ele vai ouvir primeiro o que disse a dona Leila, se ela pegou pesado ou se de fato ela tem motivos para sair provocando o Flamengo. Vamos ouvir a Leila que nesse momento agitando. Se liga só, galera, o que a Leila Pereira falou. Deu uma cutucadinha no Flamengo e causou muita polêmica. Se liga aí, galera. Nesse momento, os bastidores das redes sociais e da internet, do mundo da comunicação, porque a Leila, pra variar, foi ao Rio de Janeiro e desceu a lenha no Flamengo. Bota a Leila na tela aí. Olha, eu achei uma reunião muito produtiva, é muito importante o envolvimento da CBF no encaminhamento dessa nossa liga. Eu sou presidente do Palmeiras, já vou para o quarto ano, primeiro ano do meu segundo mandato. Quando eu fui eleita presidente do Palmeiras, nós tentamos formar uma liga com todos os clubes, mas como vocês viram, não foi possível. Na verdade, a Libra se transformou num bloco comercial que foi muito importante para a negociação dos nossos direitos. Mas o que nós queríamos mesmo é valorizar o produto do futebol, a competição. Nós tentamos isso, mas em virtude de mentalidade de alguns dirigentes que acham muito mais importante o que é melhor para cada clube individualmente. Isso não é o caso da presidente do Palmeiras. Eu sempre pensei, sempre muito claro para mim, que o Palmeiras ele precisa estar numa competição valorizada, onde todos os clubes tenham o mesmo peso, independentemente do tamanho da torcida, do tamanho da receita, porque o Palmeiras e outros clubes... Aí já foi uma leve cutucada no Flamengo quando ela fala sobre o tamanho da receita e o tamanho da torcida, porque todo mundo sabe que a receita e a torcida do Flamengo é bem maior que a do Palmeiras, né, galera? Então nós precisamos valorizar o produto, a competição. E isso eu acho que foi muito produtivo aqui nessa conversa inicial com a CBF, que nós vamos começar com isso, valorizando o produto. Bom, na verdade, o que eu queria ouvir da Leila é a continuidade dessa história. Porque simplesmente, eu vou até pegar aqui a frase da presidente do Palmeiras, tá? Vocês vão ver agora. Isso aí foi só o chamado introito, como as pessoas chamam. O real sentido do que eu quero colocar em polêmica, Fernando Fontana, que eu sei que você gosta dessas conclusões, é a seguinte. Ela foi perguntada, né, se Palmeiras e Flamengo vão, né, liderar a liga, se vão caminhar juntos agora, aquela baboseira toda. Aí ela responde, eu posso falar do Palmeiras, tá? O Palmeiras sempre caminha na posição de valorizar a competição. Sempre na condição de que o Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas. Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid, só que dá Shopee.
Rapaz, que traulitada que ela deu na equipe da mulambada, hein, galera? E é verdade que ela falou, né? Eu nunca me esqueço quando o dirigente do Flamengo lá, o ex-diretor do Flamengo falou que o Real Madrid que o Real Madrid pode esperar, a sua hora vai chegar. E até hoje o Real Madrid esperando o Flamengo, e o Flamengo não se classificou nem pra final daquele Mundial, hein? Foi o Marcos Braz, né? O diretor do Flamengo falou essa bobagem. Mas pra chegar lá, precisa se botar os pés no chão, precisa se conscientizar de que ninguém é maior do que ninguém. Ou seja, ela cutucou o Flamengo ao dizer que o Flamengo é o Real Madrid da Shopee. Primeiro que não pode falar mal de lojas dos outros, presidente. Porque às vezes uma empresa dessa com o dinheiro que esses caras têm, pode patrocinar o Palmeiras. Pode mesmo. Você tá comparando os caras a alguma coisa que não é boa, e tem muita coisa boa lá, entendeu? E a senhora pode fazer umas comprinhas lá também, né? Por mais que não pareça, essa bolsa aqui, vai ver de lá também. E não tem nada de errado, ao contrário, tem mais é que comprar mesmo. Senhoras e senhores, Real Madrid da Shopee versus Palmeiras, segundo o presidente Leila Pereira. A Leila Pereira, ela gosta de cutucar o rival, não é a primeira vez que ela faz isso. Há uma briga entre eles, principalmente por causa dos direitos televisivos, né? E isso acirra ainda mais, além da disputa no campo, porque são os dois grandes protagonistas dos últimos anos do futebol brasileiro. E eu acho que a gente acaba voltando pro futebol raiz, né? Esse é bem aquele futebol raiz, antigos, sim, que os dirigentes falavam, tinha Juvenal Juvencio, tinha Cittadini, vários... Eurico Miranda, eram vários dirigentes que ficavam batendo boca pela imprensa. Eu acho engraçado, eu vou te confessar que eu gosto, porque daqui a pouco o Flamengo vai responder, pra gente é ótimo. Exato. Né? Pra gente é uma maravilha esse tipo de polêmica, mas que, com certeza a equipe da Mulambada vai responder. Pode ter certeza que nas redes sociais aí o BAP vai dar uma cutucada também na Leila. Ele não vai deixar barato, isso aí é verdade. E a rivalidade entre Flamengo e Palmeiras, até nos bastidores, parece cada vez maior, né, galera? É impressionante, hein? Tudo isso envolve principalmente os direitos de televisão, né, os direitos da liga que eles estão brigando, isso indiscutivelmente. O que eu acho lamentável apenas é que essas brigas de dirigentes, seja de uma liga ou seja da outra, ela nunca vai fazer com que o futebol brasileiro se transforme numa coisa importante como é a Premier League. Porque a Premier League ela só existe depois da junção dos clubes, e aí é onde os clubes começaram a ganhar dinheiro. Enquanto não houver essa junção, você tem uma arbitragem ruim, você tem calendários ruins, você tem uma organização de campeonato que não é legal, e eu acho que a gente está bem longe disso acontecer. E aí fica essa disputa. Eu acho engraçado, mas pro futebol, né, que deveria ter uma união maior, essa disputa é ruim. Vejam a parte 2 aí, Vic. E você já comenta depois que a Leila terminar de falar. Cadê? Ainda não? Essa vai ser a parte melhor do vídeo, galera. Se ligam só. Vamos lá, bota aí. O Palmeiras não joga sozinho. O Palmeiras não é o centro do universo. O Palmeiras não é o Real Madrid do Brasil e nem das Américas, tá? Tem outros clubes que se acham o Real Madrid, que pode até ser o Real Madrid da Shopee. Bom, dona Vic Pena, não precisamos nem entrar em discussão de quem é o Real Madrid da Shopee para presidente Leila Pereira. O que você acha? É hora para fazer isso? Eu tenho uma opinião aqui que eu vou trazer daqui a pouco. Eu acho que neste momento, líder do Campeonato Brasileiro, tá, né? Numa situação que ganhou Paulista, 100% de aproveitamento em clássicos. Do outro lado, o time já até trocou de técnico. O Palmeiras hoje tem uma situação confortável. Se é o momento para atacar, como o Fefão falou muito bem, é um resgate do futebol raiz. Porque até pouco tempo, ainda, olhando 2026, atualmente o Palmeiras ainda é um vice-campeão brasileiro e é um vice-campeão da Libertadores. Então tem que tomar muito cuidado para onde você encaminha certas provocações. A gente, logicamente, que olhando como palmeirense, lembrando que o Palmeiras já foi detonado pelo pai do Marcelo Moreno, por dirigentes do São Paulo, que chamavam o time de fracassado, você vê hoje o Palmeiras com um certo respeito, mas eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque o palmeirense ainda amarga o que aconteceu na última temporada, ainda não ganhou nada. Exatamente, eu concordo com a Vicky. Eu acho que foi um momento inadequado aí da presidente se manifestar, fazer essa provocação contra a equipe da Mulambada. Porque, querendo ou não, o Palmeiras é vice contra os caras.
Palmeiras perdeu o título da Libertadores, que sangra ainda, né? O torcedor palmeirense não está feliz nem um pouquinho de ter perdido logo para a equipe do Flamengo. Então, para mim, o Palmeiras deveria ficar quietinho, na minha opinião. Depois que a gente vencer os caras de volta, aí sim seria um momento apropriado. Então, para mim, foi infeliz a declaração do presidente. E aí, se no fim de uma temporada repetir o que ocorreu tragicamente em 2025, a piada já tá pronta, né? O Real da Shopee já tem uma piada bem encaminhada. Então é essa a questão. Eu lembro desses mesmos dirigentes que subestimaram, do outro lado falando agora, a brilhante frase, né? Real Madrid pode esperar. Já é engatilhado pra virar um meme. Então, eu preferia tomar cuidado com algumas palavras. Eu acho que brigar internamente contra a arbitragem, que é uma pressão que ocorre do outro lado, então o Palmeiras tem que fazer igual, publicamente, né? Brigar contra a arbitragem, fazer alvoroço nesse quesito, que foi o que fizeram e que teve resultado lá no Maracanã, Palmeiras e Flamengo, eu acho ok. Agora, transformar essas piadinhas, eu acho que tem que esperar pelo menos acabar a temporada. Eu vou te falar pelo seguinte... você citou muito bem. O histórico recente do Palmeiras com o Flamengo é um histórico patético pro Palmeiras. Patético. Falo isso com dor no coração, mas é. Tirando 2021 a final da Libertadores, o Palmeiras só levou pau do Flamengo em Campeonato Brasileiro desde 2018, não ganha desde 2018. E não tem essa de grama sintética, não. Apanhou no sintético, na grama natural, no Maracanã, no Allianz, enfim, um monte de lugar. Perdeu a final da Libertadores do ano. Isso é verdade, galera. O Palmeiras perdeu no Allianz Parque, que é nossa maior força dentro de casa. O Palmeiras perdeu pro Flamengo. Faz anos que o Palmeiras não sabe o que é do Flamengo. Então, por isso que eu acho que a presidente não sei por que a presidente fez isso, galera. Claro que é legal colocar lenha na fogueira, a gente gosta de ver o circo pegar fogo, mas não acho o momento adequado. O Palmeiras precisa vencer os caras, porque querendo ou não, os caras estão cheios da moral contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras, infelizmente, é freguês dos caras, principalmente de Campeonato Brasileiro, galera. É isso que eu não entendo. Passado, ou seja, o Palmeiras tomou de volta o trunfo que ele tinha pra zoar o Flamengo. O Flamengo devolveu. E devolveu numa condição muito dolorosa, que foi ultrapassar o Palmeiras em número de títulos, ou seja, 4-3. E acima de tudo, o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro, em que ele tinha largado. O Palmeiras tinha o campeonato na bandeja, ele tropeçou no pé da cadeira, derrubou a bandeja e perdeu o campeonato pro Flamengo. Então, a partir do momento que você não tem nenhum resultado esportivo para você justificar uma provocação, eu preferiria que vociferar contra o Flamengo ou contra qualquer outra questão, ela não tivesse um alvo definido. É o que a Vicky falou. Eu vou bater na arbitragem, eu vou bater na entidade, eu não sei quem, A, B, C e D, e você fica na miúda. Ou nesse caso agora, nem fale nada. O Palmeiras está quieto, líder do campeonato, está jogando bem. Quanto menos provocações, menos borbulhas, menos instabilidade o Palmeiras teria. E no ano passado... Agora jogando bem. Não, Facinca, desculpa discordar de você, mas o Palmeiras está líder, claro, o Palmeiras é líder absoluto do Campeonato Brasileiro, mas dizer que o Palmeiras está jogando futebol brilhante, não está não. Mas está bem, né? Está bem no campeonato. Aquelas confusões de bastidores mexeram com o psicológico do Palmeiras também. Então é por isso que eu falo, presidente. É legal, acho bacana que a senhora venha, fale, mas é como fala. Por isso que eu falo que a senhora tem que trocar de quem está do seu lado te assessorando. Porque eu nunca vi uma pessoa para te assessorar tão mal como essa. E eu sei bem de quem que eu tô falando. Ou pessoa para assessorar mal. Tá louco. Pelo amor de Deus, cara. Ó, é um poço de confusão. Para não falar outras coisas, né? Inacreditável como em vez da senhora evoluir para ter mais equilíbrio nesse sentido, vocês evoluem. Não era momento para sair dando cutucada. Deixa quieto. Eu prefiro que o Palmeiras fique quietinho, porque os caras se enrolam sozinhos. O Flamengo, quando começa a ganhar 2, 3 jogos, fogos, ganhou tudo, agora vai, Leonardo Jardim é o novo Mourinho. Vai ser assim. Os caras adoram se enrolar sozinho. Então deixa a corda para os caras se darem nó. E você vai por fora ali e pimba. E continua o caminho.
Não precisa ficar criando obstáculos à frente, porque depois, chega dia 23, 24, não dá certo. Pode inclusive ser um jogo que, se o Palmeiras nesse período tiver alguns tropeços, que pode acontecer, pode ser um jogo como o do ano passado, e que quando o Flamengo ganhou do Palmeiras, ele tirou o Palmeiras da liderança. Justamente no mesmo período, às vésperas de uma Copa do Mundo. Só que era de clubes e agora a Copa do Mundo de seleções. Exatamente, galera. Eu não gosto dessas paradas de data FIFA, porque o Palmeiras volta mal das pernas. Não sei o que acontece com o Palmeiras, né, galera? Esperamos que com essa parada da Copa do Mundo, o Palmeiras não volte mal, né? Porque o Palmeiras volta numa nhaca danada, né, galera? Ainda mais tem jogo contra o Flamengo aí daqui uns dias. O Palmeiras, a lei não deveria falar isso, né? Eu prefiro um clube quieto, trabalhando, se posicionando quando tem coisas acontecendo, claro, de forma muito graves, ou então muito espalhafatosas, que você tem que saber se defender, você não pode ser trouxa. Mas agora, gratuitamente, você dá uma porrada, sendo que você precisa justificar uma provocação, que ganhou, devolveu de novo um título brasileiro de Libertadores, tal, aí você vai lá e tira sal, porque o futebol é assim mesmo. É assim mesmo. Ano passado o Palmeiras ouviu pra caramba. E tá na hora dele voltar a se defender. Justamente contra o Flamengo. Só que pra isso ganhar de novo em Campeonato Brasileiro. Fefon, retrospecto do Palmeiras contra o Flamengo. Se você pega rivalidades do mundo, Real Madrid, Barcelona, nos tempos áureos Milan, Inter, Juventus, ou agora da Inglaterra, Arsenal, Chelsea, United e City. Não há um período de tantas partidas em sequência em um campeonato nacional sem vitória de um lado pro outro. Não tem. O Barcelona às vezes fica 4, 5 jogos sem ganhar do Real, já ganha no sexto. Ou vice-versa. O Palmeiras tem uma sequência bizarra de brasileiro. Mas tem aquele 21. Pessoal, infelizmente, o 21 que foi maravilhoso já ficou pra trás porque no ano passado não ganhou. Porque se ele ganhasse 21 e ganhasse no passado, Fefão, mas beleza, aí é zoeira eterna. Tomaram 2 lambadas em Libertadores, acabou, não tem mais o como zoar. Agora tem, tá 1-1. Tomou um troco e deu outro. Então é o que eu falo, Fefão. A gente adora um circo pegando fogo, é legal, tem polêmica, mas no racional, para o propósito do Palmeiras, eu acho que foi completamente fora do timing. Com certeza foi fora do time, né, galera? Porque eu fico indignado, galera. Eu tava assistindo o jogo do Flamengo contra a equipe do Santos. No momento que o Santos estava vencendo por 1-0, eu pensei, nossa, todos os times jogam contra o Flamengo, enfrentam o Flamengo de igual para igual. E o nosso Palmeiras, não sei o que acontece, galera. Que vai jogar contra o Flamengo, não sei o que acontece com o Palmeiras. Não dá pra entender. O Palmeiras não consegue ter uma postura de vencedor contra o Flamengo. O Palmeiras parece que entra com medo contra o Flamengo. Não dá pra entender, galera. Confesso pra vocês que eu não tenho muita, assim, expectativa do Palmeiras conseguir quebrar esse tabu de vencer o Flamengo no Campeonato Brasileiro. Porque o Palmeiras entra de uma forma diferente contra o Flamengo do que entra contra outros clubes, galera. Essa é a verdade. E precisa mudar essa postura com o Flamengo. O Flamengo não é nem um bicho-papão, não. O Palmeiras precisa mudar essa postura, entrar firme e vencer o Flamengo, galera. Essa é a verdade. Vamos ver agora, a Gazeta Esportiva trouxe informação do Palmeiras sobre o John Arias aí, galera. Queria saber qual que está sendo a importância do John Arias durante a ausência do Vitor Roque nesse time do Abel Ferreira. Marina. Pois é, a gente começa ali o VT do Palmeiras falando, né? A dupla Flaco e John Arias. Mas acontece o seguinte, o John Arias realmente está dando uma resposta muito importante para o Palmeiras nesse período de ausência do Vitor Roque, que está tratando ali pancadas sofridas na semifinal do Campeonato Paulista ainda. Tanto é que as finais do Paulistão ele jogou no sacrifício e vem tratando esse problema até agora. Por sorte ou por competência, o John Arias apareceu ali para justamente ser a válvula de escape do técnico Abel Ferreira nesse período, com a ajuda, é claro, do Flaco Lopes. Mas para vocês terem uma noção, ele foi titular desde a final 2 do Campeonato Paulista contra o Novo Horizontino fora de casa e depois todas as partidas do Campeonato Brasileiro. Então venceu aquele jogo da final do Paulistão, perdeu para o Vasco de virada por 2-1, mas
mas depois venceu todas essas 5 partidas seguidas. São elas aí contra Mirassol, Botafogo, São Paulo, Grêmio e Bahia. E o Arias foi responsável por uma assistência e 3 gols nesse período, justamente ajudando o Palmeiras na ausência do Vitor Roque, que ainda segue de fora. Quero saber de vocês o que o Palmeiras pode fazer, porque no domingo, no clássico contra o Corinthians, Arias não estará à disposição, levou o 3º cartão amarelo, estará suspenso. Palmeiras estreia durante essa semana na Libertadores, a gente vai falar mais sobre isso, mas corre contra o tempo para recuperar justamente o Vitor Roque para ele jogar o derby no domingo. Michele. Galera, palmeirense, é complicado o Palmeiras sem o John Arias, hein? Porque o cara joga muita bola, o colombiano não tem medo de ir pra cima. Caiu com uma luva com a camisa do Palmeiras, essa é a verdade. O colombiano é muito bom de bola. E como eu falei nos vídeos anteriores, ainda que ele está jogando no lado esquerdo, improvisado, porque ele rende mesmo no lado direito do campo. Já pensou ele jogando no lado direito do campo junto aí com o Tigrinho? Tigrinho que vai fazer muita falta pro Palmeiras aí. O Tigrinho que segue se recuperando aí dessa contusão que ele teve, né, galera? Coitado do Palmeiras. E o Flaco? Gente, aquele toque de calcanhar. Se tivesse uma bola aqui, eu ia tentar imitar. O uma toque. Pintura, né? Nossa, uma o que pintura. foi O gol foi uma pintura. Começando com o Arias ali na esquerda. O que foi? E o Arias, ele é mais especialista em jogar pela direita, mas sem o Vitor Roque, o Abel escolheu colocar o Alan pela direita e o Arias na esquerda. O Arias é tão bom, ele é tão acima da média, que você pode colocá-lo na direita, na esquerda, no meio, atrás do gol, na arquibancada, ele vai arrebentar do mesmo jeito. É um jogador fantástico, né, o John Arias, e rapidamente começou a desenvolver o seu futebol no Palmeiras, aquele mesmo que ele apresentou no Fluminense, despertando interesse da Europa, enfim, e agora no Palmeiras ele está arrebentando. E se não fosse ele, o Palmeiras teria muito mais dificuldade sem o Vitor Roque, que era o principal goleador do time, o principal eixo ali do sistema ofensivo junto com o Flaco Lopes. Eu, assim, tenho dito aqui no Gazeta Esportiva e também no Mesa Redonda de que o Palmeiras vai chegar na parada da Copa com uma boa gordura nesse Campeonato Brasileiro. E toda vez que eu olho para a tabela do Campeonato Brasileiro, eu vou ali, pensando em título, eu vou ali buscar, com todo respeito a São Paulo na segunda colocação, o Fluminense que está por ali, o próprio Bahia, eu vou buscar o Palmeiras e o Flamengo. A diferença, o Alex pode até me ajudar, né? A diferença é com um jogo a menos que tem a equipe do Flamengo, ela pode cair para 5 pontos. Agora é 8 o Flamengo com um jogo a menos. E 5 pontos entre Palmeiras e Flamengo, para mim, é uma grande vantagem. 10 rodadas. Acrescento ainda mais, Michele. O Palmeiras tem um confronto teoricamente modesto pela Copa do Brasil. Tanto é verdade que o adversário vai vender o mando para jogar com a torcida do Palmeiras. O Jacuipense, né? Jacuipense. Desculpa, pessoal. Vai ser em Londrina, né? Vai ser em Londrina, lá na minha Londrina. Com todo o respeito ao Jacuipense, pra mim o Palmeiras já tá classificado no Copa do Brasil, hein? O Palmeiras já tá classificado no Copa do Brasil, já tem que pensar aí nos clássicos aí, né, galera? Porque não é possível que o Palmeiras não vai se classificar contra o Jacuipense, né, galera? Tem que se classificar, hein? Um reduto de palmeirenses, né? Então o Palmeiras, ele já não tem esse confronto de disputa da Copa do Brasil como o Flamengo vai ter um jogo com vitória, adversário de Série A. Então, o Palmeiras, do jeito que está seguindo, ele vai chegar na parada da Copa do Mundo, tranquilamente. E tem na quarta-feira o Júnior Barranquilla, né? Isso. Será que vai dar uma cansada para encarar o Corinthians no domingo? Mas o Corinthians joga na quinta também na Argentina. Então os dois vão jogar. O Corinthians vai jogar. Aliás, o Abel falou alguma coisa sobre o cansaço? O Abel sempre fala, né? Quando o Palmeiras vai jogar um dia depois, o Abel sai esbravejando o calendário. Ele falou alguma coisa ontem? Dessa vez o Palmeiras vai ter um dia a mais. Mas ele falou? Não, né? Não falou, né? Ainda não falou. Não Será que vai falar alguma coisa? Talvez. Que injustiça, o Corinthians vai jogar na quinta e o Palmeiras na quarta. Ô, gente, mas vai ser bom demais esse jogo. De um lado, Abel Ferreira, coração quente, cabeça quente, tudo quente. Do outro lado, Fernando Diniz, a pessoa mais ponderada do futebol. Vai ser incrível. E o pós-jogo.
Galera, Palmeiras tem compromisso contra a equipe do Júnior Barranquilla aí nessa quarta-feira, pela estreia da Libertadores, e logo já tem clássico contra o Corinthians. O Palmeiras, né, que tem o atacante Paulinho, que viajou com a delegação para a Colômbia, mas sua participação no jogo contra o Júnior Barranquilla nesta quarta-feira, assim como Vitor Roque, ele está em uma fase de recondicionamento físico, após um longo período aí de inatividade. Então o Paulinho viajou junto com a delegação do Palmeiras, mas provavelmente não vai jogar essa partida, e o Tigrinho também é dúvida para essa partida contra o Júnior Barranquilla da Colômbia. Esperamos que o Tigrinho esteja pelo menos recuperado para o clássico contra a equipe dos Gambás, porque o Palmeiras vai precisar muito dele, já que não teremos o John Ares. Então vai ser um grande, vai ter muitos desfalques o Palmeiras e se o Tigrinho não jogar, galera. Imagine só, Tigrinho fora, John Arias fora, o Palmeiras vai perder muito nesse clássico aí, galera. Esperamos que não perda o jogo, é claro. Mas o Palmeiras vai ter um desfalque grande nessa partida aí, porque o John Arias aí tá sendo um dos melhores jogadores do Palmeiras, e o Tigrinho também, a gente gosta muito dele, porque é um jogador espetacular, briga muito lá na frente contra os zagueiros, ainda mais em derby. Vamos vencer a Gambazada, conquistar mais uma vitória no Campeonato Brasileiro aí, mas antes não podemos esquecer que temos estreia aí contra a equipe do Júnior Barranquilla na Colômbia pela Libertadores da América. E o Paulinho? Volta logo, Paulinho. Podia ser que ele jogasse aí uns 10 minutinhos contra o Júnior Barranquilla, né? Mas é difícil, né? Difícil o Paulinho jogar, né, galera? É isso aí, galerinha palmeirense, esse foi um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever, deixar o dedo no like. Eu agradeço a cada um de vocês que esteve comigo até o final desse vídeo. E que Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo. Aqui é Palmeiras sempre. Alô! Segue o líder, galera!